E vamos. Começando. Sejam todos bem-vindos. Perdemos aí alguns minutos, né? Para mim foi uma coisa nova. Quem está chegando no Insta também puder, vai para o YouTube. Se não, fica aí, vou deixar aqui, mas o meu foco é aqui no YouTube hoje, porque é um desafio novo para mim. É como se essa live, igual eu falei, tem mais de, acho que já dei mais de 90 aulas, assim, sei lá quantas, né? Já perdi as contas, mas essa é como se fosse a primeira. Por quê? Porque essa é um desafio. É um desafio de falar mais sobre mim, de lavar minha alma, de pôr para fora aquilo que eu quero colocar. E aí já começam, né? A gente já vai ficando nervosa, e aí já começam os desafios. E é justamente esse assunto. Isso tem muito a ver com o que eu quero falar para vocês, porque assim, os desafios eles vão vir. Os traumas eles existem, mas a gente não pode ser dominada por eles. Então vamos lá, a gente respira, o que a gente pode fazer e no final vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos colocar a mensagem que tem para ser colocada para fora. Então, hoje eu quero falar sobre quem você seria sem os seus traumas. E quando a gente fala de trauma, talvez as pessoas pensem que boa tarde, sejam bem-vindas. Quando a gente fala de trauma, talvez a gente pense que é uma coisa muito grande. O trauma psicológico, principalmente, que é esse que eu estou falando, porque tem, né, trauma físico. O trauma psicológico, ele é algo que todo ser humano ele vai viver em algum momento. Boa tarde, quem está chegando já venceu, né? Então, todo ser humano ele vai viver isso. Por quê? Já começa ali desde a nossa primeira infância. E há estudos, inclusive, que dizem que desde a nossa concepção, né? Eu acredito que desde a concepção já podem aí surgir alguns traumas. Porque, na verdade, o que é o trauma, gente? É a nossa reação diante de um evento. Então, mesmo que a gente era um feto lá, dentro da barriguinha da mamãe, tudo aquilo que ela sente, o mundo emocional da nossa mãe, a gente sente. E é por isso que, assim, esse trabalho com o feminino, que é algo que eu venho fazendo há alguns anos, é algo que me enche o coração. Por quê? Porque é justamente dentro do mundo emocional do feminino que todo ser humano é gerado. Então já começa lá. Se a minha mãe sentiu alguma coisa, se aquilo foi difícil para ela, tudo aquilo vai o quê? Aquele bebezinho que está lá dentro, ele sente, ele apenas reage. E isso é considerado um trauma. Na infância, tudo aquilo que a gente vive, todas as nossas experiências, às vezes, dentro de uma casa, duas crianças diferentes, irmãos, com a mesma criação, presenciam a mesma cena, só que cada um vai dar um significado diferente. E para um, talvez aquela experiência tenha sido traumática, e assim, num determinado nível, para outro talvez nem tenha sido. Então, a questão é, por que a gente segue uma vida, às vezes, aliás, às vezes não, muitas vezes comandada por esses traumas? Então, quem a gente seria sem eles? E aí, eu quero começar contando um pouquinho da minha história, que eu acho que eu nunca falei assim em live. Eu quero que hoje seja assim um bate-papo mesmo. Por quê? Eu me dei conta de tudo isso, eu não tinha noção de que a minha vida era comandada por traumas que eu vivi na minha infância. Até porque, só para que vocês entendam um pouquinho mais, para que fique mais claro, pessoal do Instagram, se puder ir para o YouTube, segue. Se não, segue firme aqui. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, o que acontece? A gente, como eu falei, desde a barriga da mãe até 6, 7 anos de idade, é a nossa fase de molde. Então, ali é instalado o quê? Uma programação interna. E a gente vai vivendo depois a vida só repetindo essa programação. A gente vai seguindo a nossa vida e vai o quê?
repetindo muitas vezes aquilo que a gente internalizou, como eu falei, como foi o trauma, a forma como eu reagi àquele evento que aconteceu na minha vida. E na vida adulta, a gente vai o quê? Só repetindo tudo aquilo que aconteceu lá atrás. A gente vai seguindo e vai repetindo essas histórias. Então, se em algum momento eu entendi que eu fui abandonada, às vezes eu nem fui abandonada, a pessoa nem foi abandonada. O bebezinho chorou ali em algum momento e a mãe demorou para pegar aquele bebê. Aquela criança, qual foi a reação emocional, aquele trauma? Eu estou sendo abandonado. E aí ela internaliza aquilo. E isso vai seguir com a pessoa até a vida adulta e até ela tomar consciência disso e fazer movimentos para quê? Para ressignificar esse trauma, né? Para, na verdade, elaborar esse trauma. E movimentos para quê? Para que isso não aconteça mais. Não é simples, mas eu quero que vocês compreendam que todos nós, isso é um processo natural, todos nós passamos por isso, tá bom? E aí, como eu falei, eu fui me dar conta de que eu vivi uma vida comandada pelo trauma quando eu me vi dentro de um relacionamento tóxico, um relacionamento que chegou em níveis realmente extremos de violência. Eu me deparei com uma doença também, na época eu só estava com suspeita, e aí eu fui para um lugar onde as pessoas estão lutando pela vida. Eu cheguei no Hospital do Câncer e eu passava o dia ali, porque lá é demorado, a gente passa o dia inteirinho, era pelo SUS, né? E eu olhava para tudo aquilo. E aí eu fiz uma pergunta para mim que foi assim, que a gente chama de... Eu até me emociono falando, gente, já estou começando emocionada. Que eu chamo de foram vários... rompi várias barreiras, mas a primeira foi aquela, onde eu me perguntei, e se a minha vida acabasse agora? O que eu fiz dela? O que eu vivi dessa vida? Valeu a pena esse tempo que eu tive aqui? E eu sei que tem muitas mulheres que vivem uma vida, vamos combinar, medíocre, uma vida que não é aquela que ela quer, que ela está infeliz, que ela está insatisfeita, que ela não sabe mais nem o que ela quer. Vocês não têm noção do tanto de mulheres que eu atendo que chegam para mim e falam assim, mas eu não sei o que eu quero. Por quê? Porque não foi nem permitido sonhar para essas mulheres. Não era exatamente esse o meu caso. Sim, eu tinha muitos sonhos, só que o que eu fiz? Eu tomei decisões que aos olhos dos outros foram erradas aos olhos das pessoas, porque entrei num relacionamento que eu queria muito, e aí apostei tudo naquilo, e na minha cabeça eu achava que era só me esforçar, era só fazer de tudo que no final ia dar certo. E tem gente que age assim na vida pessoal, tem gente que age assim na vida amorosa, que acha que não, é só eu me esforçar. O que eu preciso fazer para ele gostar de mim? O que eu preciso fazer para me enquadrar? O que eu preciso fazer para ser uma boa mãe? O que eu preciso fazer? Gente, esse é um dos maiores enganos. Não é o que a gente precisa fazer, é o que eu preciso ser. Só que, quando a gente cresce com uma identidade moldada pelos nossos traumas, a gente não sabe quem a gente é. E isso tem nome, eu trato muito sobre isso, eu falo muito sobre isso no meu trabalho, que é a codependência, que é mais conhecida aí como dependência emocional. Então, na codependência é isso, a gente tem uma identidade que ela foi desenvolvida para sobreviver, mas não é quem a gente é. E aí, para cada um, isso vai ser de um jeito. Para alguns, que cresceu num lar, às vezes, caótico, num lar onde havia violência, essa criança, ela entende que ela não pode ser mais um problema. Para outros, ela vê os problemas dos pais, só que esses pais, eles estão tão imersos no problema deles, que ela quer ser vista, então ela vira uma criança rebelde. Então, geralmente,
a criança ela tende a ir para essas duas polaridades, que ou é aquela criança submissa ou é aquela criança rebelde. No meu caso, eu fui para rebelde. Então, assim, o que é uma criança rebelde? É aquela que quer ser vista. É tipo assim, pai, mãe, olhem para mim. Eu tô aqui, me vejam, me vejam. Então, é aquela criança que vai dar trabalho na escola, é aquela criança que vai ser mal vista, é aquela criança que as pessoas vão falar, isso aqui não vai dar para boa coisa não, isso aqui não presta, isso aqui não sei o que lá. É só coisa linda, sabe? Só elogios. E a Kelly cresceu mais ou menos desse jeito. A única coisa que a Kelly tinha de bom é a Kelly é inteligente e a Kelly é estudiosa. E aí eu segui com isso. Eu tinha que ser inteligente e estudiosa. Só que no resto, tava tudo em frangalhos, gente. Tudo em frangalhos. Até tô me emocionando, gente, de falar nisso, mas assim. E aí eu vejo muitas e muitas mulheres vivendo assim, sem conseguir olhar para os seus filhos. Ah, mas eu quero olhar para o meu filho. Mas se você não olhar para você, não tem como você olhar para o seu filho. E foi nesse momento que eu falei, não dá. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso mudar. Chega, eu não sei o que vai ter depois. É tipo um segundo parto, né? A coisa ficou tão apertada, tão desconfortável, que eu precisei tomar uma atitude. E, infelizmente, muita gente, principalmente nós mulheres, esperamos o último para tomar uma atitude. Tá vendo que não tá bom, tá vendo que não tá legal, tá vendo que tá desconfortável, mas não. Deixa eu tentar, mas não sei o quê. Deixa eu fazer, mas não sei o que lá. Não, mas eu vou. Vai dar certo, vai dar certo. E no fim das contas, tu tá só perdendo tempo de vida. Tu tá perdendo tempo de vida, de vida. Você tá numa identidade de sobrevivência, que você aprendeu a sobreviver. E enquanto a gente não cura os nossos traumas, a gente não olha para essas dores, a gente vai continuar nessa identidade de sobrevivência. A gente não vai conseguir viver. E são camadas, gente. São camadas e camadas e camadas. Porque para cada um vai ser diferente. Para cada um, se você perguntar para uma pessoa, para dois irmãos, eu tive o privilégio de atender duas irmãs, e para cada uma ela descrevia uma mãe diferente. Uma mãe diferente. E quando eu tive o privilégio de conhecer a mãe, eu vi que era uma terceira pessoa. Então, cada pessoa vai significar de um jeito. É um significado único para isso. E talvez os meus irmãos me escutem falar e falar, mas foi tudo isso não, você era não sei o que mesmo. Ok, mas e como isso reverberou na minha vida? Então, eu quero que você olhe como que aquilo que está te travando, aquilo que não está legal, está reverberando na tua vida e o quanto que isso conta da tua história lá de trás. Porque eu precisei e eu preciso diariamente até, revisitar essa menina, essa adolescente, resgatar essa menina do trauma, que não foi pouco. Foi porque a minha mãe era ruim, meu pai era ruim? Não. Foi porque eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles aprenderam. Assim como eu também traumatizei muito meu filho, é óbvio, e todo mundo. Não tem como a gente, eu vou fazer tudo para não traumatizar o meu filho, porque isso, porque aquilo. Não, porque é justamente da nossa dor que está a nossa maior potência. É ali que está escondida a nossa maior potência. Então, olhar para esse lugar, para essa identidade. Então, eu quero que você se pergunte, como foi lá atrás? Revisita essa menina. Como foi a infância dessa menina? Ela era submissa? Ela tinha medo? Ela era acolhida? Ela era validada nos sentimentos dela? Ela sabia nomear os sentimentos dela? Porque, veja bem, tem pessoa, se a pessoa não consegue nem sonhar, hoje em dia, não consegue nem. Ela não aprendeu a se validar. Ela não aprendeu a nomear aquilo que ela sentia.
E uma coisa que eu percebo muito, gente, nas mulheres é, quando a gente não sabe quem a gente não sabe para onde ir. Então, essa identidade de sobrevivência, ela precisa, eu não vou dizer morrer, mas ela precisa ser integrada, né? Curada e integrada para que outra identidade possa surgir. E sim, essa Kelly aqui não é mais aquela Kelly lá. Mas aquelas tantas versões moram ainda aqui dentro. E eu tive que sim olhar para esse lugar de tomar uma decisão de uma separação. Depois, lá na frente, eu precisei revisitar essa dor de novo. Porque na época foi só uma iminência da doença. Depois, anos depois, se confirmou. Aí eu precisei revisitar de novo esse lugar e ver que, poxa vida, quanta coisa eu poderia ter feito e eu não fiz. E eu não fiz. E assim, eu tô aqui hoje porque eu sinto que tem muito ainda a ser feito. Tem muito ainda a ser feito, mas se eu olhar, se eu escutar as vozes da minha cabeça que tentam me calar, que você não é bom o suficiente, que você fala demais, que você é isso, que você é aquilo, se eu escutar isso, se eu passar o meu tempo, a minha vida escutando isso, eu não faço nada. Eu paraliso. E quantas mulheres estão aí paralisadas? Não fazem nada. Ou fica esperando do outro, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quem eu preciso ser para ser amada? Porque a identidade de sobrevivência, ela traz isso. Quem eu preciso ser para ser amada? Então, olha para a tua história. Quem você precisou ser para ser amada? Porque numa personalidade de sobrevivência, a gente vira a mulher controladora, a gente vira aquela hiper independente. Por quê? Porque na hora que eu precisei, lá atrás, eu não tive, então eu precisei ser o quê? Independente. Eu não sei pedir ajuda. Eu não sei esperar pelo outro. E quando o outro faz, nunca é suficiente. Nunca é do meu jeito, do jeito que eu queria. Só eu faço do jeito que eu gosto. Só você faz. Só você. Existe uma diferença entre o real e o ideal. E a maioria das pessoas, elas ficam assim no ideal. E o ideal, gente, ele não existe. A gente precisa aprender a lidar com a realidade. Só que se lá atrás eu não aprendi a lidar com a minha realidade, de tipo, tá doendo. O que eu tô sentindo? É isso que eu tô sentindo. Eu tô sentindo raiva. Mas não, ó, fica quietinho, já passou, não foi nada, já passou, não foi nada. Não foi. Foi. E é essa dor que nos moldou. Só que a gente não precisa viver escrava dela a vida inteira. E é esse movimento que eu quero convidar todos que estão me ouvindo aqui, que vão ouvir depois, para sair desse lugar. Sair dessa identidade de sobrevivência. Talvez você precisou ser forte cedo demais. Talvez você não podia aparecer muito. Talvez você foi comparada e você se compara até hoje. Talvez você se sentiu abandonada em algum momento e hoje você se abandona. Talvez você não pôde confiar nos seus pais e hoje você não confia em ninguém. Você sentiu que foi traído e você se trai a todo momento quando você promete que vai fazer uma coisa por você e você não faz. Você só faz pelo outro. Talvez você se sinta rejeitada, mas você mesmo se rejeita. Você se olha no espelho e você só vê as coisas ruins. Você se deprecia todo santo dia. Então, é esse lugar que eu estou convidando vocês a olharem quem vocês seriam sem os seus traumas. Porque tem um lugar depois, né? Tem a luz no fim do túnel. Porque o Freud já dizia, a gente vai viver uma compulsão, a gente chama isso de compulsão à repetição. Se lá na nossa infância, isso que a gente viveu não foi elaborado, curado, ninguém está dizendo que você não vai acontecer os eventos, mas é como isso foi elaborado na criança. Se isso foi ok, tudo bem. Mas se eu não elaborei esse conflito, esse trauma, a vida vai trazendo outras e outras e outras e outras situações para você olhar para isso e elaborar esse trauma. Para que você saia dessa identidade de sobrevivência de uma vida e passe
a viver, porque Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para algo muito maior. Mas a gente traz aí as nossas dores e feridas. Só que a gente não pode viver cativa dessas dores e feridas. A nossa história existe, é nela que está a nossa força. Porque quando a gente cura, tudo isso de dor vira o quê? Potência. Potência. Né? Um diamante só é um diamante se ele passar pelo processo de lapidação. E a gente precisa passar por esse processo de lapidação. E na mulher, gente, a gente passa por estágios de maturação psíquica, estágios de maturidade. Por quê? Porque vai chegar um momento na vida de todas nós, se é que já não, a maioria aqui que está me ouvindo já não passou por isso. Vai chegar um momento na nossa vida que a vida vai nos convidar. A minha vida me convidou com 31 anos de idade, depois ela me convidou com 37. E assim, a gente vai subindo degraus. Degraus de quê? Que é o processo que o Jung chama de individuação. Degraus nessa individuação para que a gente possa ser quem? A gente. A nossa essência. Para que a gente banque os nossos desejos. Para que a gente faça o que a gente precisa fazer. Então, a vida, ela vai chegar um momento que ela vai te convidar a subir de degrau. Aonde que ela convida a gente? Através daquilo que acontece. Se a gente não faz isso de forma consciente, que a maioria não faz, tá? Só quem começa aí no desenvolvimento humano que começa a fazer isso de forma consciente. Porém, todo mundo que chegou aqui também nesse lugar, em algum momento precisou vir um evento na vida para convidar você a ir para esse lugar. Então, às vezes é a morte de um parente, às vezes é uma separação, um divórcio, às vezes uma doença grave, às vezes até uma questão mesmo de a vida tá travada, não vai para lugar nenhum, você não sabe o que fazer. Então, esse momento é o momento que a vida tá te convidando. A quê? O que eu tenho que fazer? Não. Esse é o momento que a vida tá te convidando a olhar para você, a curar esses traumas, a sair dessa identidade de sobrevivência, a entender que sim, essa é a minha história. Isso foi o que aconteceu comigo, mas isso não é quem eu sou de verdade. E talvez você nem saiba quem você é de verdade. Por quê? Porque está tudo encoberto aí. É tanta coisa que você aprendeu. Se eu for escutar tudo que eu achava que eu era, e se parar para pensar, às vezes ainda nem sei aonde é que eu posso chegar. Por quê? A gente não tem noção, né? Como diz, a gente tem os nossos planos, mas Deus tem outros planos para nós. Às vezes os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Quer dizer, às vezes não, normalmente. Então a gente só vai conseguir confiar nisso quando a gente está alinhado com quem a gente é. Quando a gente ocupa o centro da nossa vida. É nesse lugar que eu vou conseguir olhar para mim. E aí, aquele divórcio, aquela relação tóxica, aquela doença, aquela morte, tudo aquilo trouxe algo para que eu revisitasse quem eu sou, para que eu me tirasse daquele lugar. E se passar, gente, lá na frente vai vir mais, e vai vir mais, e vai vir mais. A vida ela vai te convidar sempre. E tudo bem, tem gente que fica aí, num platô, né? Vive no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa o barco solto à deriva. Só que, para a gente pegar no leme do barco e remar, vai requerer sim um esforço. Mas vai requerer, primeiro de tudo, eu entender quem eu sou e para onde eu quero ir. Porque se eu não sei que caminho eu vou traçar, qualquer lugar serve, né? Posso ir para qualquer canto. E como que fica? Como que fica? Gente, agora que eu consegui relaxar um pouquinho e ouvir vocês, agora que eu estou vendo aqui, ó, uma galera, Tia Alice. Então, gente, o nosso corpo, dentro do nosso corpo, esses traumas, eles moram dentro do nosso corpo. E o nosso corpo, ele fica o quê? Viciado nesse caos. Vocês têm noção? Eu não quero viver mais essa dor, eu não quero viver mais esse abandono, eu não quero viver. Não quer viver o quê? Tu revive direto. Porque o teu corpo está viciado nisso. Está viciado em ser vítima.
Está viciado em salvar os outros, está viciado em apontar o dedo nos defeitos dos outros. Então, nesse lugar, todo o corpo da gente sente. Eu estou aqui com vocês, eu estou me colocando num desafio de algo diferente, de falar abertamente. Não é uma aula isso aqui, como eu sempre fiz. Eu falei, tem um monte de aula. Isso, né? Então, eu estou vendo aqui, ela falou viciado mesmo. Que a Rose falou, chama de checkpoint. Sim, a gente precisa, de vez em quando, seguir para esse lugar. E aí eu preciso desbloquear no meu corpo. Como? Trabalhei dentro, eu preciso me colocar a campo, eu preciso me colocar aqui nesse desconforto para que o meu corpo entenda que, você não vai morrer se você fizer tal coisa. Você não vai passar mal, você não vai mais correr risco de sobrevivência se você falar uma coisa para aquela pessoa que você tinha que falar. Se você colocar limite, quer ver outro problema que gente, vem demais com a mulherada. Colocar limite nas relações. Sabe? Se proteger. Por quê? Porque faltou. A gente vive uma sociedade com muita falta de pai. Muita, muita. Eu vejo isso na escola todos os dias. Todos os dias. E aí, essa falta de pai faz com que essa criança não aprenda a se proteger, ela não se sente protegida. A mãe pode fazer essa função? Pode. Mas é diferente quando é o pai. Como é que é? Precisamos saber e agir. E isso, a gente precisa se colocar no movimento. Só que muitas vezes a gente não consegue sozinho. A gente não consegue olhar para dentro da gente sozinho, porque a gente tem os nossos pontos cegos. A gente vai precisar do olhar do outro, principalmente entendendo que nós somos espelhos uns dos outros. Eu tenho certeza que ninguém que está aqui hoje não está conectado com essa mensagem. Porque poderia estar fazendo um monte de coisa, mesmo quem vai assistir depois. Porque a vida vai te chamar e vai te trazer aquilo que você precisa ver, aquilo que você precisa escutar. A gente precisa estar o quê? Presente para os sinais. Para olhar para tudo isso, curar tudo isso e trazer para você mesma que não, calma, já passou, a gente não está mais lá. Eu vejo no meu trabalho, a gente volta, muitas vezes a gente volta no trauma e resgata a criança do trauma. Então, às vezes é uma coisa assim simples. Uma criança que na época de escola tomou uma bronca, a professora não deixou ir no banheiro, aí ela aprende a ser controladora, sabe? Então, assim, são N variáveis. Para cada um é uma história. Para cada um é uma coisa. E é nesse lugar que eu preciso ver, olhar para mim, me acolher e, ao mesmo tempo, falar, vamos, agora eu te protejo. Agora eu estou contigo, tá? E aí, gente, isso vai afetar os seus relacionamentos, como eu te falei, em termos de relações tóxicas, encontrar pessoas indisponíveis. Por que a pessoa encontra uma pessoa indisponível no amor? Porque ela também está indisponível, tá? Vai acionar os nossos relacionamentos, eles vão acionar as nossas feridas emocionais, porque nós somos espelho. Se eu vejo, se eu sinto algo, se eu sinto que eu estou sendo abandonada, lá dentro de mim tem algo, abandono, que está comandando ainda. Se eu sinto rejeição, está comandando ainda. Se eu sinto humilhação, está me comandando ainda. Então, tudo isso vai afetar os nossos relacionamentos, vai afetar a nossa profissão, é o medo de aparecer, é a tal da síndrome da impostora, é o medo do julgamento, é a falta de coragem de se posicionar, de buscar mais, porque a pessoa não sente que ela merece mais, porque ela aprendeu lá atrás que não, para você era só isso. Eu lembro de uma cena que eu tive que trabalhar muitas vezes, que era, eu era criança e eu estava na praia, e o meu pai mandou todas as crianças, eu estava numa turma de crianças, e mandava escolher o sorvete. Cada um escolheu o seu sorvete. E quando chegou a minha vez, ele falou assim, não, você não merece. Pegou o mais barato, falou para você esse aqui, é isso aqui que você merece. E durante muito tempo eu precisei trabalhar o meu merecimento. Foram várias e várias camadas para tirar aquela criança daquele lugar de que ela só merecia pouco.
de que ela não merecia quase nada. Chinelada na Melinha, é isso mesmo, isso. Eles estão falando aqui, chinelada na Melinha. O que é essa Melinha? Essa melancolia existencial, por quê? Porque eu sei que eu podia mais, eu sei que eu posso mais. E por que não acontece? E por que a coisa não vai? Porque a gente está nesse lugar. Lá da sobrevivência, lá da criança que aprendeu que não merece, que ela não é boa, que ela fala demais, que ela é insuportável. E a vida vai mostrando, vai vindo um monte de gente para te mostrar isso. Só que você só te conecta quando você não sabe quando você é. Porque quando a outra pessoa te aponta algo, na verdade está dentro dela. E se isso ressoa com você, se você se incomoda, é porque, na verdade, ainda está aí dentro de você. Então, é nesse lugar que eu preciso trabalhar onde? Em mim. Em mim. Eu estou praticamente no final de uma transição de carreira, onde eu fui professora, estou professora ainda, e não vou deixar de ser professora nunca, porque no meu trabalho eu englobo também essa parte do conhecimento, porque eu acho que a pessoa, sim, ela precisa ter conhecimento do que está acontecendo com ela precisa ter consciência da história dela, das coisas que estão influenciando a vida dela. Então, sim, nunca vou deixar de ser professora. Mas que, além da questão dos nossos traumas que a gente traz da nossa vida, da nossa existência, a gente herda traumas transgeracionais. A gente herda todos os traumas que vêm da nossa família. Então, se a nossa família passou fome, tem questões com a alimentação, se a nossa família teve muita escassez, a gente vai ter dificuldade para prosperar, tá? É todo mundo, Kelly? Não, não é todo mundo. Mas alguns casos são, sim, questões sistêmicas. Questões que a gente traz de lá de trás da nossa história, dos nossos ancestrais. Então, nesse lugar onde eu preciso entender que tem muita coisa que não é minha. Tem muita coisa que também eu carrego e que não é minha. Já até me perdi aqui no que eu ia falar. Mas, assim, me perdi, gente. Vamos lá. Quando a gente está falando, a gente se empolga, né? Ai, Cleide, seja bem-vindo. Então, muita coisa que a gente vive hoje é apenas uma lealdade à dor das mulheres da nossa família, ou até das pessoas da nossa família. E a gente precisa tomar também consciência disso para conseguir se libertar, para conseguir ir adiante, para conseguir seguir na vida. E aí eu te pergunto, que trauma está te segurando? Será que você tem consciência já do que é que realmente está te segurando? Porque quando eu comecei, agora eu lembrei, voltei. Voltei. Quando eu comecei lá para ser professora, no começo eu não queria, a minha alma não queria. E aí eu meio que fui pegar laço. E acabei, por conta de necessidade mesmo financeira, virando professora. E por quê? Eu venho de uma família de professores. E a minha alma queria ser mais leal. Nós somos, o Bert Hellinger, ele fala que nós somos muito mais leais do que livres. E eu fui dar aulas. Só que aquilo era muito pesado. Aquilo era muito, muito, muito difícil para mim. Era só BO, eu não queria. Olha, eu vivia doente. Eu vivia doente que era para faltar, era atestado médico. Se vocês pegarem, se eu pegar o meu processo onde eu trabalho na prefeitura de faltas médicas, até o ano de 2017, que foi quando eu comecei no desenvolvimento humano, é um chumaço assim. E de 2017 para cá, acho que não dá uma folha, nem de frente. Por quê, gente? Porque o meu corpo não queria aquilo. A minha alma não queria aquilo. Ou pelo menos não daquele jeito. Eu estava numa lealdade, o que a gente chama de compensação. Eu estava em compensação ao meu sistema. Então, nesse lugar, você ganha dinheiro, o dinheiro não fica. Você trabalha, você não gosta do que você faz. Por quê? Não é o que a tua alma pediu. Ou pelo menos não é daquele jeito. E quando eu fui entendendo isso, trabalhando isso em mim, tudo mudou. Eu lembrei disso porque hoje tinha uma pessoa no meu ambiente de trabalho, eu estou finalizando uma transição de carreira, se Deus quiser, esse ano a gente encerra, mas assim, indo para um outro nível, na verdade, de carreira, onde hoje eu trabalho nos dois, ainda na escola, de manhã, e à tarde, noite, feriado, dia, noite, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, que é o que eu amo.
E, nesse lugar, quando eu comecei a entender que quando aparecia um aluno, ele é o meu espelho, e que se eu trabalhasse dentro de mim isso ia se resolver do lado de fora, e eu comecei a fazer esse movimento, eu não tive mais problemas. Eu não tive mais problemas. Pelo menos não grandes problemas, nada que assim que faça com que aquele trabalho, por mais que hoje não seja mais o que faz o meu coração vibrar, porque na verdade nunca foi, o que faz o meu coração vibrar é isso aqui, é eu trazer esse conhecimento para as pessoas, é eu ver mulheres transformadas. Estou vendo aqui até algumas das minhas mentoradas aqui no chat, é eu ver essa transformação daquela mulher que não conseguia se posicionar e hoje ela se posiciona, que ela estava numa carreira e ela foi para outra, que ela queria ter, o sonho dela era ter uma família, hoje ela tem uma família, que o sonho dela era sair da casa desses pais. E isso também, gente, para mim foi um parto. Depois eu conto essa história, porque eu voltei até conseguir sair de vez. Então, assim, também tive várias mentoradas que conseguiram fazer esse caminho de sair da casa de pai e mãe. Por quê? Entendam uma coisa: uma árvore não cresce na sua plena potência debaixo de outra árvore. Tá lá, gente, não fui eu que escrevi, né? Tá lá no livro sagrado. Deixar pai e mãe, né? Saia de sua parentela. A gente precisa fisicamente sair. E a gente vai levar eles no nosso coração. Não significa que a gente vai abandonar, que a gente vai virar as costas, mas a gente precisa sair. E para nós mulheres existe um movimento que, além da dependência emocional, que eu trabalho muito, é o movimento da simbiose com a mãe, que é muito forte para uma mulher. Então, muitas mulheres ainda vivem em simbiose com a mãe. E nesse lugar da simbiose, como eu estive durante muito tempo, a gente faz o quê? Obedece. Por mais que a gente queira fazer diferente, a vida vai trazendo a gente para um monte de caminho que a gente vai o quê? Só fazendo igual, só obedecendo, cegamente. E aí, pra gente, acho que estou falando assim, se alguém tiver pergunta, tá? Coloque aí no chat, por favor. Então, assim, para eu já ir finalizando, que acho que eu falei bastante coisa, tem muita coisa ainda para falar. Vou fazer muitas outras lives como essa para contar um pouco. Mas para resumir, nesse lugar eu consegui ressignificar a minha história com o meu filho, porque sim, durante muito tempo, como um monte de mulher, eu me senti uma péssima mãe. E depois eu vi que não, eu fui a mãe possível para ele. E o que eu pude fazer depois para melhorar, né? Para reparar, fazer o que foi possível e também para rasgar meu coração e falar, filho, eu errei. Eu sou um ser humano e os seres humanos eles erram. E quando a gente consegue se colocar, de se ver nesse lugar de ser humano, que é o que na psicanálise a gente chama de encarar as nossas sombras, quando a gente consegue encarar essas sombras e abrir nosso coração para as pessoas, aliás, para as pessoas que precisam, não são para todas, a gente consegue também se liberar e liberar o outro para que ele possa ser quem ele quer ser. A gente, principalmente para os nossos filhos, a gente consegue liberar os nossos filhos nesse sentido deles poder também ser quem eles nasceram para ser. E aí, nesse ponto, eu consegui, eu já me sinto bem realizada. No meu trabalho também da escola é tranquilo. E agora, esse movimento que já venho desde 2018, não levava a sério no começo, né? Até tem uma pessoa aqui que é responsável, está aqui no chat, que é responsável por eu estar nesse caminho, porque quando eu comecei, eu encontrei o João do Bora Evoluir e eu não sabia nem para onde eu ia. Porque na minha cabeça, assim, eu tinha problemas, eu queria resolver, mas eu não sabia qual que é a direção que eu tenho que seguir. E aí eu me dei conta que eu estava muito fora da minha rota, que não era aquela direção. Mas no fundo, eu já estava começando. O nosso coração, ele já vai levando a gente para o caminho, né? O caminho vai se revelando quando a gente vai caminhando. A gente precisa saber a linha de chegada. Às vezes não, eu preciso ter aquela intenção clara no meu coração. Mas o que eu preciso fazer é dar o próximo passo. E quando eu comecei a dar os passos, as coisas foram acontecendo. E sim, eu precisei agir no desconforto,
Não foi fácil, tem dia que não é fácil, mas quando eu olho para os frutos, aí sim, aí meu coração enche. E é por isso que eu sempre falo, quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, é como se a gente não trabalhasse, porque a gente sai do trabalho com o coração cheio de alegria, de entender que, meu, o corpo está cansado, mas a alma está leve, a alma fez o que ela queria fazer, e isso é muito, muito, muito bom. E aí, eu quero convidar vocês todas, principalmente as mulheres que estão aqui, a olhar para vocês, a se priorizarem. Eu aprendi uma vez também numa terapia onde eu não consegui olhar para mim de jeito nenhum que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E quando as pessoas ouvem isso, nossa, mas que egoísmo. Só que assim, se eu não tiver inteira, eu não tenho como dar nada para o outro. Primeiro eu tenho que pôr a máscara em mim, não é assim? Quando o avião está caindo, primeiro eu tenho que pôr a máscara em mim, para depois eu conseguir salvar alguém. Porque senão, nada, eu não estou fazendo nada além do que uma barganha. Eu estou dando para o outro só aquilo que eu tenho, na esperança que ele me dê de volta. E eu só posso dar genuinamente algo que está sobrando. Se teu dinheiro não está sobrando, tu vai ficar doando para os outros? Não, tu não vai. Pelo menos não de coração. Às vezes a pessoa ela até está doando, mas ela está assim. Ela sabe que o outro não vai devolver, mas ela está assim, não, Deus vai me devolver. Então ela está barganhando com quem? Com Deus. Então a gente precisa ser muito honesto com a gente. A gente precisa olhar para a gente, curar esses traumas, conhecer a pessoa de quem eu seria sem esses traumas, quem eu sou sem essas dores que eu carrego da minha história. E aonde eu posso ser? Quem eu posso ser? Qual é a máxima potência que eu posso colocar no mundo? Porque eu acredito firmemente que Deus espera isso da gente. Se é que para cada um, Deus tem uma visão, de cada pessoa vai ter uma visão diferente, mas essa força, esse Criador, eu acredito que a gente não veio aqui por acaso, que ninguém veio aqui à toa, ninguém veio aqui a passeio só para ser feliz. Eu quero ser feliz. Muitas vezes, quando eu atendo mulheres que falam, eu quero ser feliz, no fundo, o que elas querem é ser livres. Elas querem ser livres. E a gente só vai conseguir ser livre quando a gente conseguir pagar o preço de ser quem a gente é. E pagar o preço de ser quem a gente é vai desagradar. Vai desagradar muita gente. E eu só vou conseguir bancar isso se eu estou curada. Se eu estou num lugar onde eu sei quem eu sou e eu honro a minha história e eu honro tudo que me trouxe até aqui. Então, é nesse lugar que eu quero convidar todo mundo que me ouviu até aqui a olhar. Quem você é de verdade? Será que ainda você está vivendo comandada pelos seus traumas? Ou será que até pelos traumas da sua família, as histórias? Será que você ainda está sendo leal a tudo isso? O que está faltando para você soltar? Para você fazer diferente? Para você mudar? Para você tomar uma atitude, mulher? Tomar um sacode? O que você está esperando a vida te convidar? E Bert também fala isso. Ele fala que se você ainda não mudou, você não sofreu o suficiente. Se a gente não mudou, porque a gente ainda não buscou essa mudança de todo o coração, porque a gente ainda não sofreu o suficiente. E eu estou aqui justamente para que você não precise passar por isso que eu passei. Não precise sofrer desse tanto para olhar para você. Então, vou encerrando aqui, né? Convidando todas vocês a olhar para isso, para a mulher que existe para além dos traumas, para além da história que você viveu. Entender que a tua dor, os teus traumas, eles não são a tua identidade. Quais são as partes suas que estão precisando morrer hoje para que nasça outra? Para que renasça? Para que você permita que essa que existe aí dentro no fundo, ela comece a vir à tona? Porque é possível sim reconstruir a nossa vida. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, enquanto a vida é possível. Tá? E eu quero encerrar convocando vocês para esse despertar. Convocando vocês para esse despertar. Então, é isso.
Chega de sobreviver, mulherada. Chega. Chega de viver na sobrevivência. E bora viver. Bora viver. E é isso. Fez eu visitar lugares. Obrigada, Ju. Eu honro muito, gente. Vou encerrar aqui, honrando muito todas vocês que estão aqui, porque assim, eu tenho uma mensagem que eu carrego no meu coração muito grande. Eu até comecei a escrever sobre isso e ainda não terminei. Que quando uma mulher se cura, ela cura tudo em volta dela. Lembra que eu falei que todos nós, homens e mulheres, nós somos gerados no feminino, no mundo emocional da nossa mãe, da nossa avó. Então, quando a gente se cura, são gerações que se curam, são lares inteiros que se curam. Então, o meu convite é para os homens também, mas principalmente para você, mulher. Mas é tudo eu. Olhe para isso de um outro olhar como um privilégio que Deus te deu. Mas o peso é todo na mulher. Vai reclamar lá com o homem lá de cima, manda lá um e-mail para ele reclamando. Puxa, eu não concordo. Mas e quanto de dádiva e de privilégio também tem nisso? Tem a dor, mas também tem o prazer, tem aquilo de bom. Isso é assunto para outra live, que eu também odiava ser mulher. Esse é assunto para outra live. Bom, acho que eu passei a minha mensagem, acho que eu lavei minha alma, fiz um roteiro aqui, mas não falei quase nada. Foi meio que deu um crepezinho aí no início, mas acho que foi, tá bom? Honro todas vocês, deixo vocês com a história de vocês e eu fico com a minha. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.